Então vamos lá. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme tê-los aqui nesse nosso webinar. Hoje eu sou Maurício Mello, sou CEO da Tecni e do Cronep. A Tecni já é uma empresa que está no mercado desde o começo dos anos 90. E hoje eu vou falar sobre o impacto do desenvolvimento low-code no futuro dos negócios. Eu acho que esse tema é extremamente interessante no momento em que a gente tem essa crise do coronavírus e desenvolvimento de software se torna uma necessidade muito premente e a possibilidade de desenvolver remotamente é uma questão também que está totalmente na tona hoje. Eu acredito muito em você fazer, em termos de software, da melhor forma possível. Você trabalha num determinado problema, se esmera, aperfeiçoa e aí chega num resultado ótimo. E aí você automatiza isso. Faz com que o sistema gere, ou com que autômatos possam gerar o seu software para que você no futuro deixe de fazer trabalho manual. É algo como uma cooperação homem-máquina no caso da indústria automatizada da indústria 4.0. Qual que é o problema que nós vamos enfrentar, que o mundo enfrenta hoje? É um problema de demanda de software que vai além da capacidade que nós temos de produzir software. Então, as empresas hoje demandam a quantidade muito grande de software, mas os RPs e os outros pacotes de software não entregam tudo o que as empresas precisam. Então, aliado a isso, nós temos que desenvolver software é um processo caro, é extremamente complexo, hoje é muito artesanal e os resultados são sempre incertos. Você não tem garantia de prazo nem de qualidade, normalmente, do software. Além disso, nós temos hoje um problema que você desenvolver software exige cada vez mais um número maior de pessoas com skills diferentes. Então, se tornou mais complexo também por esse lado. E nesse momento, em geral, há anos atrás, ter o software pode definir sucesso ou fracasso da empresa. Não é só questão do software em si, o departamento de TI, se relaciona ao fracasso ou sucesso da empresa. Então, nesse cenário, o negócio tem que lidar com um time to market cada vez mais apertado. As empresas têm que entregar produtos cada vez mais rápidos. E, nesse processo de transformação digital, obviamente, o software é peça fundamental nesse processo. Por outro lado, na área de RH, nós temos uma escassez enorme de gente, de profissionais na área de TI. No Brasil, 600 mil profissionais vagas não conseguem ser colocadas. A qualificação é insuficiente. É muito difícil, todo mundo sabe, ter um desenvolvedor full stack Java. Isso, quando você vai formar essas pessoas, demora muito tempo e a curva de aprendizado, portanto, é longa. No outro lado de TI, a área de TI está à volta com questões como produtividade. Ela não consegue produzir na velocidade que o negócio demanda. Os custos, como eu falei, os prazos são incertos, o que, em última análise, acaba representando uma perda de credibilidade das áreas de TI nas empresas. Por que, então, a TI é o gargalo do negócio? Como eu falei, por esses três questões. O processo de desenvolvimento de software é um processo longo, que vai desde requisitos, arquitetura, deploy, documentação, manutenção, é um processo longo, complexo. Por outro lado, o mundo de desenvolvimento de software está cada vez mais complexo, diversas linguagens, várias tecnologias, você tem que fazer um software adaptado a diversos dispositivos, você tem que ter questões muito relevantes de usabilidade e UI, questões de segurança, de acessibilidade. Então, e você tem, por outro lado, empresas como a Airbnb ou N outras, a Uber, blá, blá,
a Waze, que estabelecem quesitos de usabilidade e de muito alto. Eles elevam a barra do software, de simplicidade. Os softwares campeões no mundo são muito simples de usar. Então, se por um lado o processo é longo, complexo, o software é complexo, por outro lado, a gente ainda está fazendo isso de forma artesanal. E qual que seria a solução, a meu ver? É acontecer o que aconteceu na indústria 4.0, uma coisa parecida em relação ao software. Sermos capazes de automatizar muito mais a produção de software, algo como a indústria 4.0. Vamos explorar essa analogia. É deixar, por exemplo, para o ser humano fazer o que ele faz melhor, que é criatividade, que é entender do negócio, que é estabelecer, que é desenhar as funcionalidades do software, que é imaginar uma usabilidade e uma user interface adequada. O ser humano é flexível, o ser humano consegue pensar numa arquitetura que resolve cada problema de maneira diferente. Por outro lado, seria possível deixar para a automação, para a máquina, para o computador, fazer coisas repetitivas, coisas que requerem padronização, coisas que requerem alta produtividade, precisão, escala. Então, eu acho que o ideal é essa combinação perfeita, o ser humano focar no que precisa ser feito por ele e a máquina fazer tudo que pode ser automatizado. Por outro lado, na indústria 4.0 também tem uma coisa muito interessante. Você tem ali um conjunto de fornecedores fazendo, cada um que faz o melhor de um determinado componente. Por exemplo, você tem o melhor fornecedor que produz o painel do carro, o melhor fornecedor que produz bancos de altíssima qualidade, ergométricos, etc. Então, essa analogia é o mesmo que APIs. Hoje você tem um Google que faz o mapa, digamos, extremamente bem. Eu posso usar a API do Google e eu não preciso aprender sobre isso. O Watson, por exemplo, que implementa inteligência artificial, eu posso usar essas APIs dentro do meu ambiente, assim como os componentes do carro dentro da fábrica, né? Com isso, eu tenho uma especialização de componentes. Aquele provedor que fez a emissão, por exemplo, do boleto, ele fez da melhor maneira possível. Se ele tem escala, ele pode cobrar o menos possível. Ele faz aquela emissão de nota fiscal aderente a cada um dos estados ou, eventualmente, municípios, quando os impostos variam. Então, com isso, eu tenho uma possibilidade de ganhar força e de me focar no meu negócio muito grande. E montar esses blocos a partir de fornecedores diversos. Por outro lado, ferramentas low-code também têm a possibilidade de criar ambientes de cooperação entre humanos, ou seja, adotando metodologias ágeis, você tendo ambientes de colaboração em que dois desenvolvedores possam desenvolver o mesmo código, onde você pode ter um treinamento à distância. Então, por exemplo, agora, nessa época do Covid, nós temos equipes desenvolvendo software em diversos lugares do Brasil, você poderia ter do mundo, né? E através de um ambiente onde eles pudessem ver o mesmo fonte, onde eles pudessem trabalhar numa mesma tela, onde um poderia ensinar o outro, discutir arquitetura e assim por diante. Como é que essa mágica do low-code pode acontecer? Por exemplo, produzindo sistemas de diferentes tipos. Uma ferramenta low-code pode produzir sistemas web, formulários, relatórios, fazer geração automática de CRUDs. Ele pode produzir portais com o desenho adequado, pegando temas que estão disponíveis no mercado e adotando aqueles temas, customizando esses temas de maneira muito rápida. Você pode produzir dashboards para gerenciar de uma maneira muito simples também. Aqui um exemplo
Você pode produzir tanto aplicativos web quanto mobiles, e esses aplicativos podem ser já nativos para Android, iOS, com todas as APIs características do celular, com acesso nativo, com geolocalização, etc. Você poderia já produzir chatbots, por exemplo, utilizando a inteligência artificial Watson, Google, whatever, com interfaces, implementando esse software já para utilização dentro do Telegram, do WhatsApp, portanto, usando computação cognitiva e muito mais. Se poderia produzir RPs completos, ter notificações via push, trabalhar microserviços, usar APIs de BI. Uma ferramenta low-code também, ela pode fazer geração de código. Por exemplo, é muito interessante, lá no Cronep, por exemplo, nós conseguimos fazer POCs praticamente em um dia. Você vai, levanta as necessidades com o cliente, monta uma base de dados e no dia seguinte você já mostra para ele um mock-up funcional da aplicação. Com isso ele entende melhor o que ele quer, vê se os requisitos, se a pessoa que está projetando entendeu bem os requisitos, aprova, interage melhor, etc. Então, para a realização de POCs, ferramentas low-code são excepcionais. Você pode fazer geração automática de páginas web. É muito fácil, a partir do modelo de banco de dados ou a partir de APIs, você pode consumir essas APIs e gerar rapidamente páginas que podem ser crudes, que podem ter diversos templates já pré-estabelecidos, listas, dashboards, crudes, etc. Produzindo formulários mobile automaticamente, gerando relatórios automaticamente ou permitindo para o usuário final desenvolver o seu próprio relatório de uma maneira muito simples. As ferramentas low-code também têm possibilidade para expandir padrões e templates. Isso é uma coisa muito interessante. Você pode ter, por exemplo, uma ferramenta como o Cronep. Você desenvolve, como do lado esquerdo, usando blocos de programação visualmente, ou você pode, como do lado direito, desenvolver diretamente no código. E um pode afetar o outro. Você pode desenvolver também em outras linguagens, como Python, Node. Então, essa liberdade de trafegar entre o código e o visual é uma coisa que dá muita flexibilidade. Você adota um padrão geral, mas aquele padrão, se ele não está exatamente adequado, você vai no HTML, você vai e customiza o padrão para o que você quer. Ferramentas low-code também têm uma facilidade muito grande já nascem com todo o tratamento de dados. Podem fazer engenharia reversa a partir de banco de dados para modelar a sua base. Você pode acessar diretamente o seu banco de dados dentro da ferramenta, fazer queries, fazer updates. Você tem um editor de consulta visual para que desenvolvedores que não conheçam necessariamente de SQL possam desenvolver, possam fazer suas queries. Você tem, em geral, essas ferramentas produzem também serviços de acesso a banco de dados na nuvem. Você pode criar uma nova instância, criar um banco de dados de qualquer tamanho, de qualquer fornecedor na nuvem, usar como serviço. Nessas ferramentas, você tem editores visuais de páginas e formulários, como esse, por exemplo, que você vai e desenha o formulário da maneira que você deseja. Você pode trabalhar os estilos através de editores de estilos. Você pode programar os eventos da UI para serem atendidos através de diversas maneiras.
usando métodos, usando blocos de programação, que são blocos visuais de lógica, ou chaveando para um formulário, ou chaveando para um relatório, ou usando a lógica diretamente em Java. Você pode trabalhar melhor a responsividade. Por exemplo, o Cronep, que eu estou mostrando aqui, ele já nasce com a responsividade tratada. Quando você cria um novo relatório web ou uma página mobile, ele já vem com todos os quesitos de responsividade. Mas você pode querer um ajuste fino de responsividade. Então, você desenha o seu modo como a sua aplicação é apresentada, muito especificamente para o celular, para o tablet, para o computador e até para telas grandes. Então, você tem um controle muito preciso de como é que isso vai ser renderizado. Já falei sobre as aplicações mobile. Por exemplo, você tem simuladores dentro da própria ferramenta em que você vê a sua aplicação mobile rodando. Você pode fazer um deploy rapidamente e consultar, eu já digo sobre isso daqui a pouco. Outra coisa, o seu software já sai com a internacionalização prevista. Então, é questão de você ir em cada um dos textos que você tem e você escrever o texto em inglês, outras línguas. Você pode pedir que essas traduções sejam feitas automaticamente por editores. Você tem editores de protótipos para você desenhar a sua aplicação inicialmente, para você... Você tem componentes de mercado. Você tem dentro de uma aplicação como o Cronep, ela já nasce com inúmeros, centenas de componentes visuais para serem utilizados, né? Mas você pode utilizar plugins que dão funcionalidades a partir de APIs desenvolvidas pela comunidade. Aqui, por exemplo, se está consultando um Maps do Google, ou para envio de e-mail, Watson e por aí afora. As regras de negócio, elas podem ser desenvolvidas através de desenvolvimento visual em blocos, conforme está demonstrado aqui, onde a lógica, você vai arrastando componentes e vai montando a sua lógica de negócio. Ou você pode montar visualmente e ter acesso direto ao código. Ou aquele seu desenvolvedor mais especializado, que gosta, ou que quer, ou que precisa desenvolver diretamente no código, um código muito mais sofisticado, ele pode desenvolver diretamente em Java e disponibilizar aquilo que ele fez através de bloco para que os usuários, os desenvolvedores menos especializados, consumam a API simplesmente arrastando componentes. O editor visual de relatórios e HTML5, eu já mostrei isso, você vai lá e desenvolve seu relatório, customiza da maneira que você quiser, são relatórios que podem ser extremamente sofisticados, com gráficos, barará. Essas ferramentas também têm facilitadores para fazer deploy. Você pode fazer deploy automáticos. Imagina o seguinte, você está desenvolvendo a sua aplicação mobile dentro do Cronep e aí você quer que um terceiro teste aquela ferramenta. Então, você pode, através desse aplicativo, ela lê um QR Code e baixa o aplicativo no celular. Então, você vê ele funcionando no celular e aí pode usar tudo que tem de nativo no celular, tanto para Google Store, para Apple Store, como para Google Play. Para Google Play, o deploy é imediato, porque as regras são mais simples. Para a App Store, você tem um pouco mais de protocolo lá, porque a Apple exige isso, né? Outra coisa interessante é que você pode ter uma série de serviços na nuvem através da ferramenta Low Code. Você pode publicar suas aplicações, você pode instanciar, como eu falei, banco de dados, gerenciar quando a aplicação
sobe quando ela desce, você pode fazer backups, ou seja, existem uma quantidade grande de serviços de nuvem que você pode ter dentro do seu ambiente de desenvolvimento, você já gerencia esse ciclo de deploy da sua aplicação. Em relação ao trabalho de equipe, você tem várias pessoas trabalham no mesmo projeto através de ferramentas de controle de versão como o Git. Então ele implementa o Git Flow para facilitar, digamos, que se usem as melhores práticas de desenvolvimento em grupo. Você pode, através de chats, conversar com os times, como a gente está fazendo agora. Várias pessoas interagindo através desses chats. Eles podem, inclusive, compartilhar telas e trabalhar em cima de um código, ter uma instrução peer-to-peer, etc. Para soluções empresariais, as ferramentas low-code também produzem uma série de automações, como, por exemplo, BPM. Várias delas, o Cronep é uma, já tem BPM nativo. Então, você pode desenvolver a sua aplicação e usar BPM para fazer coisas que não são totalmente da aplicação, para automatizar, para mandar e-mails, para acompanhar o fluxo, etc. Outra coisa muito interessante para empresas é o seguinte: existe uma facilidade no Cronep em que você pode fazer customização em runtime. Imagina o seguinte: você fez uma tela, que é uma tela financeira, e você, ou de RH, suponhamos, todas as pessoas na organização, você faz uma única tela, todas as pessoas na organização podem ver quem são todos os funcionários, digamos assim. Mas o pessoal da área de RH ou da área financeira, além, naquela mesma tela, ver também o salário da pessoa. Então, você pode, em runtime, a aplicação está rodando, você fala, eu quero que o pessoal da área financeira possa ver o salário e o resto não pode. Então, ele faz isso com uma única tela. Você pode ter agendadores de tarefa que funcionam em background, como se fosse daemons, rodando atrás os processos que você quer automatizar. Por exemplo, à noite imprime relatório, à noite imprime notas fiscais e por aí afora. Você pode ter gerenciadores de backup, ferramentas de segurança. Você pode tratar segurança em N pontos, em N níveis de segurança dentro da aplicação, em relação a tabelas, em relação a telas, em relação a botões, em relação a regras de negócio e por aí afora. É muito extenso. Então, você pode cercar a sua segurança da maneira como você quiser. Essas ferramentas, como o Cronep, por exemplo, já nascem com requisitos perdão, de acessibilidade já atendidas. Elas são 100%, no caso, acessíveis para pessoas com deficiência visual ou auditiva, né? É muito difícil você pensar nisso by yourself, sem ter alguma coisa já estruturada. O interessante aqui, que eu falei lá no começo da apresentação, é o seguinte: quem fez essa parte de acessibilidade pensou muito bem nisso por um longo tempo, viu todas as questões. Então, ele é um expert trabalhando para você numa coisa que você talvez não tivesse tempo de se tornar tão expert. Então, você, digamos, se eu fosse fazer, eu não ia ter tanto tempo de me deter trabalhando acessibilidade. Mas isso já nasce pronto para quem vai desenvolver um projeto. Então, eu corri muito feito maluco aqui, porque o tempo da apresentação era curto, dizendo para vocês como é que ferramentas low-code, exemplificando, conseguem essa mágica de produtividade. Agora eu vou dar um passo atrás e vou falar um pouco mais genericamente sobre os tipos de ferramentas low-code que tem no mercado. Basicamente, nós temos high-code, que são as ferramentas tradicionais, onde você usa linguagem de programação, no-code, quando você não usa código at all, você não usa código, não programa, e low-code. Vamos falar um pouco sobre elas.
High Code, como vocês já conhecem, são aquelas ferramentas onde você usa a linguagem nativa. Você programa em Java, em Python, em Node, etc. C, C Sharp, etc. Elas têm alta flexibilidade, mas, por outro lado, baixa padronização. Como você está fazendo manual, a cada vez você pode fazer a coisa um pouco diferente, não seguir o padrão. Ela tem alto custo, porque demora muito mais para desenvolver, você tem que fazer tudo do zero, né? Ela requer alto skill do pessoal de TI que vai desenvolver, né? Vocês sabem que hoje, para ter um programador expert em .NET, por exemplo, em Java, demora muito. Tem uma alta curva de aprendizado, o desenvolvimento é imprevisível e tem uma chance de ter mais bugs, porque você faz cada coisa manualmente, você repensa cada coisa a cada vez. Já nas ferramentas low-code, o mercado às vezes cita essas ferramentas como citizen development, é o desenvolvimento feito pelos cidadãos. Ou também pelo pessoal que desenvolve regras de negócio, pelos analistas de negócio. Então, aí você não tem código. Ele é muito rápido, o custo é baixo, você já faz uma aplicação muito rapidamente, praticamente não precisa de skills de TI. Por outro lado, agora são os drawbacks, digamos, tem alta padronização, ou seja, você não consegue sair de um padrão muito estabelecido por eles. Ela é muito orientada a dado, né? Tem um uso extremamente limitado de casos. Tem alguém da técnica aí com o microfone aberto. Você fecha para mim, Diego? Técnico. Esse aí. Obrigado. Então, ela é pouco flexível. Essas ferramentas low-code são muito pouco flexíveis. E são orientadas, algumas delas, mais que outras, são muito orientadas a casos de uso que já foram pensados. Então, ela não foge muito daquele trilho que ela é supostamente para ser usada. Ela tem um ambiente de integração muito limitado e a extensibilidade dela é muito baixa, elas não são extensíveis. Então, eu diria que é ferramenta para ser usado de uma maneira muito mais departamental. O low-code, por outro lado, ele é, digamos, um balance, é uma situação de equilíbrio muito interessante entre uma e outra, né? Se, por um lado, ele tem alta produtividade, por outro lado, para a maioria dos players, ele tem baixa portabilidade. Então, por exemplo, se você desenvolve usando uma ferramenta RAD, na maioria dos players de mercado, você está confinado a continuar com aquele player, porque você não está desenvolvendo numa linguagem aberta. Então, esse é um problema. Ele é corporativo, ou seja, você consegue usar em quantidade muito grande de casos de uso, né? A arquitetura, em geral, é muito flexível e escalável, então você consegue desenvolver softwares, como eu mostrei lá no começo, desde portais até chatbots, até dashboards, até ERPs, então ele é flexível. Você consegue tratar muito bem o uso de APIs e o uso de banco de dados, com fonte de dados, digamos assim. O skill requerido para o desenvolvedor não é zero, como no no-code. Exige um certo skill. Nós precisamos de desenvolvedores. A pessoa tem que ter uma certa noção de desenvolvimento. Mas, por outro lado, você consegue trabalhar com analistas de negócio, digamos, fazendo um mock-up inicial. Isso é possível. Tem uma baixa curva de aprendizado, porque, como eu te falei, você não precisa aprender tudo sobre acessibilidade para nascer acessível. Você não precisa aprender tudo sobre, digamos, inteligência artificial, as APIs, os internos das APIs, por exemplo, no Watson, para poder usar o Watson. Então, numa ferramenta low-code, você consegue usar inteligência artificial arrastando componentes, porque você conhece, digamos, só a parte externa de como usar aquilo.
você tem uma melhor possibilidade de usar UX e UI. Eles podem ser mais sofisticados. Por exemplo, no Cronep, você pode pegar qualquer template de mercado e trazer e trabalhar o template. Então, você tem produtividade trazendo um template que tem no mercado e maleabilidade, porque você pode mudar esse template e deixar a aplicação exatamente da sua cara, né? Então, outra coisa, as ferramentas low-code já nascem trabalhando com múltiplos dispositivos. Isso vem de graça para você. Você consegue fazer deploy com um clique. Então, você está desenvolvendo no seu ambiente, você pode fazer deploy contínuo e fazer isso com um clique, a publicação da sua aplicação. E gerenciar o ciclo de, como eu te falei lá, quando a aplicação sobe, quando ela desce, quantos servidores você vai alocar, etc. Uma coisa que pode ser usada do low-code é para você modernizar sistemas legados. Por exemplo, você pode começar com uma ferramenta low-code dessa fazendo, digamos, os complementos do sistema legado. Você ganhou confiança em relação a isso, aí você começa a substituir as funções do seu sistema legado, uma a uma, ou módulo por módulo, você vai transformando o seu sistema num sistema responsivo, com todas as características modernas que uma ferramenta low-code pode dar. Então, é isso. Por que nós vamos usar o low-code? Porque, em relação ao negócio, você acelera o time to market. E isso é importantíssimo, né? Você viabiliza para algumas empresas fazer realmente a transformação digital que elas têm que ser feitas. Tem que ser feito. Por exemplo, no tempo de coronavírus, tem que todo mundo ser digital e para ontem, né? Aumenta a competitividade das empresas e tem um ROI muito mais interessante em relação à área de desenvolvimento de software, né? Em relação ao RH, ele resolve vários problemas da escassez de mão de obra. Você pode ter gente menos qualificada fazendo software mais complexo. Você pode ter o trabalho em equipe fazendo com que os profissionais evoluam rapidamente através desse trabalho em equipe remoto. Você não precisa contratar alguém, digamos, em São Paulo, onde a ferramenta está escassa, onde o mão de obra está escassa. Você pode contratar no interior de um estado qualquer, trabalhar com esse cara em equipe, formá-lo através da ferramenta e por aí afora. E no caso do TI, você resgata a credibilidade. As áreas de TI passam a entregar software mais confiável, mais com a cara do que foi demandado pela área de negócio em tempo mais rápido. Então, resgata a credibilidade. Por que também usar low-code? Porque ele é inevitável, né? É inevitável, ele atende às demandas do negócio. E é o caminho de menor resistência. Eu acho isso muito interessante. Não vai ser possível, daqui a alguns anos, ou já, em grande medida, desenvolver mais da maneira manual, né? Por quê? Porque simplesmente as empresas não podem se dar o luxo de fazer uma coisa assim que consome mais recursos. É a lei natural, é Darwin isso aí, não tem como fugir. Eu clipei aqui uma pesquisa do Gartner, por que as organizações estão adotando low-code. Então, se vocês veem, o maior percentual diz respeito à produtividade. 76% querem aumentar a produtividade. O outro, segundo, reduzir o time to market. Terceiro, melhorar a automação de processo de negócio. Outra, habilitar com que as linhas de negócio, ou seja, os departamentos, as linhas de negócio dentro da empresa, façam desenvolvimento de aplicações. Interessante, não é? Porque quanto mais próximo da linha de negócio está o desenvolvimento, mais assertivo ele é, né? Melhorar a experiência do usuário final. Outra coisa interessante. Uma outra possibilidade que citizen developer desenvolvam. Então, eu quero trazer mais e mais gente, mais e mais pessoas que não são aqueles grandes experts de desenvolvimento, mas que podem, sim, ser formados rapidamente para desenvolver software. E aí,
redução de custo. Se a gente olhar para o mercado, as projeções todas indicam em direção à adoção do low-code. 65% das aplicações serão feitas em low-code até 2024. Em 2023, por exemplo, até 2023, 500 milhões de novas aplicações serão feitas com low-code, né? E o crescimento desse mercado low-code ele cresce a taxa de 40% ao ano. Eu acredito que agora, com esse choque do coronavírus, essa taxa pode aumentar até mais do que isso. Como é que, então, qual é o ROI? Quanto de produtividade nós estamos falando? Nós estamos falando, aí vai depender muito da aplicação, vai depender muito do skill, de como você desenvolve hoje, mas nós estamos falando de reduzir a 1/3 do tempo que você desenvolve hoje, manualmente, a 1/10. Pode ser mais, até. O menor número que eu ouvi falar de empresas que são fábricas de software é 30% de produtividade a mais. Mas eu acredito em números muito maiores, como esse que eu falei, 10 vezes mais rápido. Eu cito um exemplo aqui, um pouco dessa numerologia. Imagina uma equipe de 6 pessoas, ela desenvolve com salário médio, ela custa, digamos, 70 mil por mês, né? E ela desenvolve ao longo do ano 3 projetos. Então, cada projeto custa 280.000 para seu desenvolvimento. Se eu transformar essa equipe de 6 pessoas em uma equipe low code e colocar aqui, digamos, mais a subscrição de uma ferramenta low code, eu pus valores aí de 10, mas isso varia muito em relação à ferramenta low code. Eu chutei um valor médio de 10 mil para uma equipe de 6 pessoas. Então, você vai ter, no final, essas pessoas desenvolvendo mais projetos e você vai ter um custo de desenvolvimento de 160 mil por projeto, ou seja, uma economia de 43%. Eu acho que esse número é bem conservador. E qual o impacto nos negócios? Aumenta realmente a produtividade do software, diminui o time to market, acelera a transformação digital, uma coisa que eu não mencionei, viabiliza a saída do legado. Esse é um problema que até a Tecni tem. Ela faz RPs e ela precisa transformar os seus RPs, que o cliente tem uma certa inércia em ficar mudando de versões, mas ela precisa produzir versões modernas, responsivas, etc. Nós já começamos a fazer isso, mas estamos nesse processo de transformar todo o nosso legado usando o próprio Cronep. E automação de processo, por exemplo, eu já tenho o ERP, eu uso, por exemplo, SAP, eu tenho uma série de coisas que o SAP não me dá que eu quero fazer ao redor dele. Eu quero atender demandas de um determinado departamento. Eu faço isso de maneira muito rápida. Eu quero automatizar processos costurando coisas que vêm do SAP, do meu sistema de RH, do meu outro sistema. Eu faço um fluxo, complemento com gestão de um sistema gerado pelo Cronep, por exemplo, eu tenho isso muito rapidamente. Aí vem uma questão. Existem muitas ferramentas low code que se poderia escolher. Como eu posso fazer essa escolha? Aqui no Brasil não existem tantas, existem um número razoável, mas não no mercado internacional mais. Alguns players não chegam no Brasil, né? Então, alguns aspectos que eu gostaria de evidenciar que se deve prestar bastante atenção quando vai escolher uma ferramenta low code. Lock-in é um deles, né? Se você fica preso naquela ferramenta ou não. Segundo, qual o modelo de negócio que eles usam? Como é que é essa cobrança, né? Algumas são muito confusas. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. É preciso entender bem quanto você vai pagar por uma ferramenta low-code ao longo dos anos, né? Em relação ao posicionamento também, precisa entender bem
se a ferramenta está posicionada como uma ferramenta low-code, que ela é flexível, etc., como eu falei, ou se é uma ferramenta no-code, que ela resolve um pequeno problema, mas te deixa na mão, se você quer mais flexibilidade. E outra coisa é você ver as limitações, entender bem que limitações pode ter em uma determinada ferramenta, né? Vejamos um pouco sobre isso. No processo tradicional de desenvolvimento, você programa usando linguagens nativas, você tem como produto um conjunto de arquivos, digamos, de componentes que são abertos, que são componentes de mercado, e você consegue fazer deploy num servidor de aplicações de mercado, como Tomcat ou JBoss. No desenvolvimento low-code, você, em geral, usa o processo de desenvolvimento visual, mas você produz um código que fica numa caixa preta, um código binário, dentro da ferramenta low-code. E ele só roda ali dentro daquela ferramenta. Você não tem acesso ao código. Quando você, por exemplo, se você é uma fábrica de software, você desenvolveu usando uma ferramenta low-code desse tipo, você vai ter o seu software, a aplicação que você desenvolveu, somente rodando dentro daquela plataforma low-code. Ou seja, o teu cliente tem que adquirir a plataforma também para rodar o código. Então, você tem aqui, desse lado aqui, que licenciar também. O seu cliente tem que licenciar aquele código. Você não consegue rodar num servidor de aplicação de mercado. Você está preso a ele. Alguns players dizem que se você quiser, no final, sair, ele gera aquele código numa determinada linguagem, como, por exemplo, .NET. Mas é um código que você nunca viu. A gente não sabe exatamente como esse código vai ser gerado. Ele vai ser gerado somente se você quiser sair. No Cronep é um pouco diferente. A gente faz o desenvolvimento visual através de blocos de programação, como vocês viram, obtendo toda a produtividade do ambiente low-code, mas você gera componentes que são componentes de mercado, usando frameworks de mercado, né? E esses componentes, você pode pegar esse WAR e rodar dentro de um Tomcat ou de um JBoss, ou seja, você não tem lock-in. Você pode sair a qualquer momento que quiser da ferramenta do Cronep, por exemplo. Né? A nossa aposta é que você não queira sair porque ele dá alta produtividade e porque a gente está cada vez aumentando essa produtividade, porque a gente está cada vez trazendo mais APIs nativas para serem usadas dentro do Cronep. Então, essa é a nossa aposta. Em relação ao modelo de negócio, as precificações são muito diferentes. A maioria dessas ferramentas usam a opção Free ou Freemium. Eles cobram em relação ao número de desenvolvedores e também em relação ao número de usuários finais. Como a gente viu lá, você desenvolve a ferramenta usando 3 desenvolvedores do low-code. Mas aí você vai publicar essa ferramenta para 1.000 usuários. Você tem que pagar por esses 1.000 usuários, né? Ou então, se é para web, aí tem uma escala, tem precificações birutas e diferentes para cada coisa. Então, tem que ficar muito atento a isso. Algumas desses frameworks, algumas dessas plataformas low-code também cobram pelo tamanho da aplicação. Você tem que ir adquirindo novos equivalentes, digamos, a pontos de funções a cada vez que você vai desenvolvendo. Você paga pelo tamanho da aplicação. Também por número de ambientes. Você tem o ambiente de desenvolvimento, o de validação, de validação do que você desenvolveu e o de produção. Eles podem ou não incluir serviço de deploy ou banco de dados. Alguns têm, outros não. E eles podem ter a opção de você desenvolver na nuvem da plataforma ou on-premises.
No nosso caso, no Cronep, a gente tem as duas opções. Você pode desenvolver usando na nuvem, você vai lá e se conecta e começa a desenvolver, ou on-premises para empresas maiores, normalmente pode ser vantajoso, ou elas querem, por N questões, ter o Cronep, a plataforma, na empresa, on-premise. Isso é possível também. Então, mas o que eu quero dizer aqui é que, em geral, o modelo de negócio dessas empresas é pouco transparente. Então, cuidado, analisem bem antes de tomar uma decisão. Com relação ao posicionamento, algumas dessas ferramentas, eu estou falando lá do quadrante mágico, lá do Gartner, algumas podem ser mais específicas de determinado nicho. Outras podem ter um uso mais departamental. E algumas, que são mais flexíveis, são empresariais. Como nós vemos, algumas que se apresentam como low-code, na verdade, elas são mais BPO, elas são mais para automação de processos, outras são low-code. Então, tem que olhar um pouco, entender um pouco qual é o propósito da ferramenta. E algumas são híbridas. Existem limitações nas ferramentas low-code? Existem, sim, na maioria dos players. Por exemplo, em várias delas, você precisa de um conhecimento, na maioria, de um conhecimento técnico. Ou seja, a curva de aprendizado é muito menor, mas você tem que aprender um pouco como usar a ferramenta, né? Isso é verdade com a maioria dos players. Mas outros, eu diria que essa é uma característica normal de ferramenta low-code. Tem que ter um certo conhecimento técnico, né? A no-code, aquela que não precisa de código nenhum, você não precisa de tanto de conhecimento algum, mas aqui sim. Algumas têm funcionalidades limitadas. Então, por que elas são limitadas? Porque quando você tem um desenvolvimento somente visual, pode ser que você não consiga fazer a customização ou ela não seja flexível para fazer aquela coisa muito sofisticada que você quer implementar. Por isso que a gente no Cronep adotou o desenvolvimento visual ou também o acesso ao código. Quando você tem essas duas possibilidades, você pode eliminar praticamente essas limitações. Elas são muito, muito, muito reduzidas. Eu ousaria dizer que elas quase deixam de existir em relação ao software que você pode produzir. Perda de eficiência é outra questão. Como é uma caixa preta, você faz um código binário que você não sabe como é feito, e você pode ter questões de eficiência, quando você precisa de altíssima performance em algum processo específico. Essa também é uma das razões pelas quais nós adotamos no Cronep a possibilidade de você usar a linguagem nativa, porque ali você pode, somente naquela funcionalidade, você pode fazer um ajuste de performance do jeito que você faria em qualquer linguagem de programação nativa. E questão de segurança, idem, né? Você pode, ao você ter o acesso ao código, você pode tratar a segurança no nível ainda mais sofisticado do que nós já tratamos na parte visual. Você tem tudo o que você pode fazer na parte visual, mas se você imaginar o que quer que você queira imaginar, você consegue fazer no código. Praticamente era isso que eu queria dizer. Vou só falar para vocês um pouquinho da Tecne. A Tecne é uma empresa que tem soluções na área de gestão de pessoas, na área governamental, basicamente. Nós temos aí 20% dos funcionários públicos do Brasil usam o nosso sistema de RH e Folha. Então, a gente está há muitos anos desenvolvendo sistemas de RH e Folha para governo. O Estado do Rio, por exemplo, usa o nosso sistema, o Senado Federal, a Prefeitura de São Paulo, 7 estados no Brasil. Nós temos também uma área de educação, onde nós temos um ERP para educação, para gestão de alunos, gestão acadêmica. Nós temos aí 2,5 milhões de alunos usando o nosso sistema educacional. Por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas usa o nosso sistema, chama Liceu esse sistema. Por exemplo,
aqui em São Paulo, a Unip usa esse sistema, o INSPER, que é uma escola de negócios, usam, o Hospital Albert Einstein, o Sírio-Libanês, a PUC de Campinas e muitos outros. Nós temos uma área de saúde também, que é para gestão de saúde pública, agora muito em voga aqui com o coronavírus, que é na área pública, saúde. É gestão da rede de saúde. E nós temos a área de tecnologia, que é justamente o Cronep, que é a ferramenta low-code, que eu acabei de falar sobre ela também. Essa ferramenta foi desenvolvida para que a gente pudesse desenvolver os nossos RPs, ou seja, existe muito dentro dela uma experiência de 30 anos, praticamente, onde nós usamos a ferramenta para garantir uma maior velocidade de desenvolvimento dos nossos RPs. Então, o Cronep nasce também dessa experiência interna nossa. Eu sou o Maurício, vocês têm aí o meu e-mail e o celular também, fiquem à vontade de entrar em contato conosco. Eu vou abrir aqui para questões. Você poderia abrir microfone para todo mundo aí, Diego? Isso. Oi, pessoal, aqui é o Diego, eu trabalho junto com o Maurício aqui na gestão do marketing do Cronep e da Tecni. A gente vai liberar para perguntas aqui, o Maurício poder responder algumas. Vocês podem tanto fazer a pergunta pelo chat, quanto habilitar o áudio também para fazer. Eu só vou pedir para a gente ir uma pergunta por vez. O Thales, se eu não me engano, ele já tinha feito uma pergunta aqui, aqui. Para quem está entrando na área de TI, qual área promissora você indica para focar agora nesse começo para quem está começando mesmo a carreira? Então, Thales, eu acho o seguinte, a gente tem lá no Udemy alguns cursos introdutórios do Cronep. Você pode também ter uma versão trial em que você consegue começar a usar o Cronep, entender um pouco como funciona. Então, eu diria, começa a estudar. Eu acho que uma ferramenta low-code é justamente uma curva de aprendizado mais rápido, conforme eu falei para você. Estudar profundamente, por exemplo, Java, demora muito mais tempo, mas você aprender uma ferramenta como o Cronep, você consegue resultado muito mais rápido do que você faria usando uma linguagem de programação normal. Ok, aqui o Wesley perguntou também do curso base, né, que a gente tem esses cursos na Udemy, né? Então, tem cursos lá de fundamentos para a pessoa aprender a desenvolver um aplicativo. Então, acho que é legal também de compartilhar com vocês aqui depois os mini cursos para as pessoas aprenderem a usar o Cronep de fundamentos e cursos até um pouco mais avançados para trabalhar com a plataforma também. Eu recomendo vocês também, tem muito material no YouTube, tem um canal lá, se vocês puderem, eu agradeço ir lá se interessarem, se inscreverem também no curso, no canal. Também dentro da nossa próprio site existe lá uma área onde você pode ver como uma espécie de primeiros passos, onde você vai fazendo, vai se iniciando dentro da ferramenta. Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês o que eu quero dizer. Vocês devem estar vendo aí a minha tela, não? Você tem uma área de documentação aqui, que a gente chamou de Get Started, que é para você começar mesmo. Aí ele vai mostrando como fazer o projeto, você vai sendo guiado. Tem um tour resumido do Cronep, com vídeos, você vai criar o projeto, ele vai pegando os N aspectos, diagrama de dados,
gerar a camada de persistência. Ele vai de uma maneira visual muito interessante, mostrando para você passo a passo de como fazer. Essa é uma das coisas. A outra coisa é o YouTube, que nós temos aqui o canal Cronep. E aí nós temos muitos vídeos. Eu tenho playlists aqui por fundamentos, marketing, você tem vários webinars, construindo uma aplicação passo a passo, sobre aplicações mobile e por aí afora. E por último, a Udemy, que depois o Diego podia pôr aí o link da Udemy. Mais alguma pergunta? Maurício, um outro comentário que a gente recebeu aqui, vocês podem ficar à vontade, tá? Para mandarem as perguntas tanto Vocês podem abrir no chat, podem abrir Vocês podem abrir o microfone também e perguntarem aí diretamente. O Raposo aqui, ele falou que trabalha com low code há 12 anos. Ele falou que um outro ponto muito importante é que manter uma aplicação low code é muito mais fácil do que manter uma aplicação high code. Excelente ponto, é verdade. Você tem que pensar no ciclo de vida da aplicação inteiro, né? Então, é isso mesmo. Raposo, né? Isso. Boa tarde. Oi, Raposo, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Marcos Raposo, eu trabalho na Câmara dos Deputados. Eu trabalho com low code há 12 anos, com outra ferramenta, e você naturalmente sabe que nós devemos estar migrando para o Cronep em breve. A gente deve se conhecer, se aparecer por aqui, tá? Legal. Bom, é um negócio legal isso aí que vocês estão falando, aí queria só dar um testemunho, é isso mesmo, tá? Eu acho que eu tenho até mais experiência que vocês, porque eu já trabalho com isso há 12 anos. Eu conheço o Thiago, eu conheço o Michel, quando eles implementaram a outra ferramenta aqui na Câmara 12 anos atrás, eles estavam juntos, tá? Vocês estão com uma equipe excelente. E a gente vai voltar a trabalhar juntos aí, tá? Excelente, Raposo. Uma outra coisa que também, são dois aspectos que eu acho que valeria a pena você colocar, tá, na sua palestra. Uma é a facilidade de manutenção quando você utiliza ferramentas low-code. A outra coisa é a facilidade de uma equipe, de um profissional assumir o sistema. Nós perdemos muita gente durante o processo, porque os salários aqui não eram exatamente os melhores, então a gente teve um problema muito de perda de profissionais, e isso acontecia, mas mesmo assim, como você tem uma ferramenta com uma curva de aprendizado baixa, tá? Um conhecimento básico de TI, a gente sempre exigia que o cara tivesse lógica, soubesse modelagem de dados, soubesse fazer um select. Se uma pessoa que tivesse esse tipo de conhecimento, ele conseguia pilotar uma ferramenta low-code, tá? E saía do outro lado. Nós perdemos 18 pessoas nesses 10 anos aí. Mesmo assim, os serviços continuam sendo mantidos, tá? Porque você tem uma facilidade maior de reposição de profissional. Isso é um depoimento que eu gostaria de dar. Tá? Muitíssimo obrigado, Raposo. Vou só contar aqui para vocês. A gente participou de uma licitação na Câmara dos Deputados e a gente vai começar, estamos no processo para começar a implantação, o treinamento do pessoal na Câmara dos Deputados, e o objetivo é produzir software rápido para os 540 deputados, e o Raposo tem um trabalho intensíssimo, que a gente vai conhecer melhor daqui nos próximos meses, de produção de software para esse pessoal. Assim que acabar a pandemia, né? Isso aí. É isso aí. Senhores, mais alguma pergunta? Podem abrir o microfone, quem quiser falar. Maurício, aqui teve também uma outra pergunta do Wesley, se é possível migrar sistemas para o Cronep. Então, ele tem um sistema que ele desenvolveu em outra plataforma, se ele consegue fazer essa migração para o Cronep. Wesley, aí a gente precisaria olhar um pouco mais de detalhe. Por exemplo, em que linguagem você desenvolveu esse sistema? É Java?
Wesley, se você tiver aí, abre o microfone Ele e está fala. respondendo aqui no chat também, olha, ele respondeu o PHP. PHP. Então, a PHP está dentro do nosso roadmap, ela ser suportada pelo Cronep brevemente. Mas hoje o desenvolvimento maior é feito em Java e em HTML, usando os frameworks todos, N frameworks de mercado. Agora, eu diria o seguinte, para você, o que você deveria considerar, e a gente tem uma experiência grande isso no passado, é da gente ter... a Tecni teve esse problema. Ela começou em 90 e a gente foi migrando de tecnologias. Então, a gente começou lá atrás programando em Algol, para vocês terem uma ideia, que era uma linguagem do sistema operacional da Unisys naquela época. Depois nós fizemos sistemas em Oracle, Forms e Reports. Depois nós fizemos sistemas em .NET, alguns em .NET, fizemos em Java e a nova versão agora do Cronep, em que a última versão, por exemplo, dos nossos sistemas, elas estavam em Java Web, mas não usando o Cronep, portanto, elas não são responsivas. Tá? Quando a gente migrou de Oracle, Forms e Reports para Java, nós fizemos uma migração, digamos assim, um tanto quanto, vou dizer, burra, vai. Pegamos cada tela e colocamos como ela estava lá no Forms para o Java. Eu diria que a gente não fez a melhor coisa. A melhor coisa, e aí eu vou te responder agora a pergunta, é o seguinte: se você tem um sistema de PHP, muito provavelmente ele não foi pensado nas melhores práticas de arquitetura, usando APIs, publicando serviços, quebrando em serviços ou microserviços. Internamente na Tecni, eu diria que esse é o nosso desafio. Nós vamos fazer isso agora para os nossos sistemas. Por exemplo, nosso sistema educacional. Nós vamos fazer um mutirão para quebrar esse sistema que é monolítico em serviços e microserviços, independentes de banco de dados, que hoje a gente tem uma certa dependência, e vamos gerar com o Cronep a UI, ou seja, os aplicativos mobile, web, de uma maneira muito rápida. Então, eu acho que a coisa principal, esse é um conselho que eu te daria, pensa no teu sistema como sendo regras de negócio que vão estar em APIs, que vão durar um tempo de vida muito longo, talvez valha a pena refazer, entendeu? Repensar ou remodelar. Se você puder ter essas APIs numa linguagem qualquer, que elas possam ser consumidas por front-ends, eu acho que é a melhor arquitetura, porque os front-ends vão mudando, né? Daqui a pouco é melhor ter um comando de front-end via voz. Daqui a pouco inventam outra coisa. Você faz o front-end e mantém o seu back-end, as suas regras de negócio na sua linguagem que está robusta. Então, eu diria que talvez isso seja a melhor coisa. Não sei se eu te respondi adequadamente. Ótimo. E aqui, Maurício, o César também perguntou aqui se ele pode desenvolver sistemas com Cronep e decidir implantar em qualquer servidor. Por exemplo, eles já trabalham lá com a cloud do Google. Pode fazer o deploy na cloud do Google, sem dúvida, sem problemas. A gente tem um mecanismo de deploy rápido na nossa nuvem da Amazon, mas uma coisa que a gente pode fazer é automatizar ainda mais o processo para você fazer, e não é muito simples fazer isso, para você fazer o deploy na nuvem que você quiser, no Google, por exemplo. Tranquilo. Ótimo. E, pessoal, eu acho que a gente pode encerrar por aqui e o Maurício deixou o contato dele ali. A gente vai mandar os materiais depois por e-mail, a gente vai disponibilizar também aqui no site do Cronep. Eu agradeço muito a participação de todos. Maurício, você tem algum recado final?
Não, sintam-se à vontade para me acessar. Eu agradeço muitíssimo o tempo de vocês nessa época tão difícil para a gente, né? E estamos aí à disposição para ajudá-los no que for preciso.